O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Hora Técnica. Oferecimento EBMA, Empresa Brasileira de Meio Ambiente. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Hora Técnica, edição 641. E hoje estamos aqui com os nossos convidados, o Dr. Ricardo Valcarcel, professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, engenheiro florestal e consultor do Plano Diretor. Para quem não se lembra, há dois programas no programa passado, tivemos um programa sobre o Plano Diretor com o secretário do Meio Ambiente, Iveson Soares Macedo, e com a Viviane Suzy, membro da Associação de Engenheiros e Arquitetos. E, para recepcioná-lo, o Rafael Carriello, que é engenheiro florestal, membro da Associação de Engenheiros e Arquitetos e subsecretário de Preservação e Licenciamento, Monitoramento e Controle Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e membro da equipe do Plano Diretor, que eles vão fazer um breve comentário agora sobre o Plano Diretor, após o boa noite de cada um deles. Vou passar para o nosso anfitrião, sejam todos bem-vindos. Rafael, por favor. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse programa. É uma honra ter um convidado como o Dr. Ricardo Valcarcel, professor da Universidade Federal Rural, foi meu professor, hoje como consultor aqui da revisão do Plano Diretor. Então é isso, agradeço muito o convite. Espero que essa hora técnica seja bem interessante, que possamos aqui discutir questões muito importantes para o nosso município, que é a questão hídrica, né? A questão das águas. Ricardo, seu boa noite. Eu agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui podendo contribuir com o desenvolvimento da cidade, do município. Eu tenho casa aqui em Friburgo, na Cascatinha, então sou parte interessada também. E tudo que eu puder fazer para ajudar e melhorar as condições socioambientais aqui da região, eu estou firmemente empenhado. E a oportunidade de estar aqui presente e poder dividir alguns conhecimentos, algumas ideias, eu entendo que é muito importante aproveitar esse momento para a gente evoluir no tema. E lembrando que hoje os nossos engenheiros aqui vão falar um pouco, né, de como escolher a cidade do futuro. E para começar o programa, vamos começar com uma pergunta, já que nosso último programa foi sobre o Plano Diretor e eles estão inseridos nesse cenário. Vamos falar um pouco qual o papel de vocês nesse processo do Plano Diretor. Juliana, a pergunta. Na verdade, nós somos uma equipe multidisciplinar, tá, com vários servidores do município, com a consultoria do professor Ricardo, tá, que envolve outras subsecretarias dentro da Secretaria de Meio Ambiente, tá, e a nossa visão e o nosso viés dentro da revisão do Plano Diretor é a questão hídrica, tá, a gente vai abordar os aspectos ambientais em relação à questão hídrica, tá. O Plano Diretor nada mais é do que a lei que rege, né, as diretrizes do município. Tá? De tempos em tempos temos que revê-la em função de um crescimento demográfico que acontece, né? As cidades crescem, então a gente precisa também rever a questão das demandas, e o nosso foco é a questão da água. Tá? Então é um pouco nessa linha, tá? O nosso trabalho ele vai muito no viés de reconhecer o comportamento, né, da onde vem a nossa água, para a gente poder de alguma forma potencializar, pensando sempre num cenário futuro, tá? Um cenário para daqui a 35 anos que a gente tenha e consiga garantir o abastecimento da água para toda a nossa população, para o desenvolvimento da nossa cidade, né? E lembrando, né, Rafael, que o Plano Diretor ele foi revisto. Na verdade, está em fase de revisão, né? Está em fase de revisão. É uma lei ainda. de 2007, tá? Em função de diversos problemas ao longo dos anos, né? Que tivemos as cheias, tivemos o caso de 2011, o mega desastre.
nada mais do que importante a gente, nesse momento, refletir um pouco, né, sobre as diretrizes e critérios para a nossa expansão urbana, para o nosso desenvolvimento. Então, estamos agora na fase de revisão do plano diretor de 2007. Né? Sim. Nesse escopo, com essa demanda, qual é o nosso exercício? Né? Não é o nosso exercício de técnico, mas o nosso exercício de sociedade. Nós precisamos fazer uma autocrítica em termos do que está funcionando bem em termos ambientais, o que está funcionando medianamente e o que precisa de algum ajuste. A oportunidade de fazer uma revisão de um plano diretor é uma oportunidade fantástica de a gente fazer um planejamento que vai ser consolidado no tempo, com vistas a gente enxergar a cidade que nós queremos daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. E o espaço precisa ser dado nesse momento. E esse espaço tem que ser dado olhando pelo retrovisor, enxergando o que aconteceu para trás e entendendo isso dentro de uma lógica determinística, dentro de uma lógica onde o sistema onde nós vivemos, os sistemas ambientais onde nós vivemos, tem nos dado algumas respostas em função dos comportamentos das chuvas. Então, na realidade, as enchentes, a falta d'água, os escorregamentos, movimentos de massa, tudo são evidências que, somadas entre si, refletem uma resposta que o ambiente está nos dando. E a essas respostas se agrega outras respostas, como, por exemplo, o desenvolvimento econômico, social, a qualidade de vida, né, a recreação, a geração de riquezas. São todos aspectos importantíssimos que eles estão vinculados entre si e eles têm uma interdependência muito grande e a gente precisa fazer a leitura do que aconteceu, o que está acontecendo e imaginar, olhando um pouco para frente, e até bastante para frente, o que pode vir a acontecer de novo e, dentro do possível, tomar atitudes preventivas. E essas atitudes preventivas, elas só vão acontecer de forma justa, correta, se todos da sociedade, todos os munícipes, todas as pessoas entenderem por que eles estão tomando essas atitudes. Então, um ato de trabalhar na revisão do plano enseja a ideia de a gente fazer a leitura do que está acontecendo. E essa leitura está sendo feita numa primeira instância por técnicos, por funcionários da própria prefeitura, está sendo feita a partir das informações recolhidas pelas audiências públicas que estão sendo realizadas por conta da revisão do plano. Esses dados estão sendo sistematizados, organizados, está nos permitindo fazer uma leitura não só pelo viés técnico, mas também pelo viés social, englobando as pessoas, de forma que a gente vai conseguir, com isso, estratificar o que é mais importante, começar a prever isso em formas de ações objetivas e conclamar os munícipes, as pessoas que moram aqui no município, os friburguenses, a participarem, não só reclamando, mas também se envolvendo e tendo um protagonismo maior para poder ajudar o município a ter uma condição mais eficaz de gestão. E pensando nos filhos, nos seus futuros netos, pensando nas gerações futuras, para que a gente no futuro não seja penalizada, a nossa geração seja penalizada por não ter tomado as medidas que têm que ser tomadas. Então, a visão de elaborar um plano, ela tem essa responsabilidade de olhar com maior clareza possível, dentro de um plano eminentemente técnico, como é que está funcionando as relações de força dos ambientes e desses ambientes dentro das bacias hidrográficas, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho também. Como a gente citou um pouco de bacia hidrográfica, antes que a gente já coloque o vídeo ou cite qualquer outra coisa, como o tema principal do programa é sobre as bacias hidrográficas, vamos explicar um pouco o que seria uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica, por definição, é uma área
delimitada por divisores topográficos, as cordilheiras, a parte alta das serras, e que toda a água que cai dentro dessa área, ela converge para uma drenagem principal. Friburgo está dentro, grande parte de Friburgo está dentro da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que é um rio que ocupa 52% do estado do Rio, e uma parte de Macaé de Cima, e Lumiar está fazendo parte da bacia do Atlântico, que verte para a cidade de Macaé. Bacia hidrográfica é um conceito eminentemente hidrológico, físico, né? É uma área delimitada por divisores naturais, pedras, afloramentos rochosos, cadeias de montanha, e que tem um comportamento hidrológico muito claro, porque a água que cai dentro da bacia hidrográfica é igual à água que cai dentro de um copo desse. Ela cai, pode ser contabilizada e pode ser gerenciada, administrada. Então, é uma unidade de planejamento fantástica. E Friburgo tem peculiaridades bastante importantes que têm que ser trabalhadas dentro dessa ótica, porque a água, como elemento que atua, permeia, perpassa por esses ecossistemas, ela, quando tem um ecossistema bem operado, um ecossistema bem organizado, ela constrói boas relações, constrói bom clima, constrói bons solos, constrói riqueza, permite empresas virem para cá porque vão ter condições de sustentação. A água, quando trabalha num ambiente onde ele é mal utilizado, ela gera empobrecimento do solo, falta d'água, grandes enchentes e evasão de empresas, invasão de bons empregos, invasão de riqueza. E aí a sociedade fica pobre e traz uma série de outras consequências. Então a água é um elemento chave para o processo de desenvolvimento. E a gente tem trabalhado no plano diretor a água como grande elemento de serviços ambientais, elementos tangíveis, né? Ninguém consegue ficar sem água para beber, sem água para desempenhar as atividades normais do nosso dia a dia. Então, o elemento água para a gente, nesse momento, para construir essas relações do plano diretor, é o principal produto dos serviços ecossistêmicos. É nisso que a gente está se pautando para poder fazer um bom planejamento. E vocês estão levando em base, tendo como base o Rio de Janeiro, a crise que teve em São Paulo, isso pode ou não afetar Nova Friburgo? Essa pergunta é muito boa e muito oportuna. Te agradeço pela colocação. Eu nem tinha colocado aqui, mas me veio à cabeça agora. É muito boa e muito oportuna. Eu gostaria que o Rafael fale um pouco sobre isso, Rafael, depois eu complemento. Na verdade, a questão da escassez hídrica, ela permeia toda a nossa região, né, na verdade. A gente tem hoje o Rio de Janeiro, né, que hoje grande parte da sua água vem do Paraíba do Sul. Né? Nós temos São Paulo com uma escassez hídrica tremenda, que está já estudando uma forma de também tirar essa água do Paraíba do Sul, ou seja, esses municípios dependem de uma bacia, né, de um corpo hídrico, tá, que é o Paraíba do Sul, tá, o que Friburgo difere um pouco nesse sentido. Né? Nós aqui em Friburgo não temos como a gente captar a água do Paraíba do Sul, por exemplo. Existe um desnível muito grande, uma distância muito grande. Ou seja, Nova Friburgo tem a peculiaridade, como o Ricardo comentou agora há pouco, de produzir a sua água. Né? Friburgo produz a sua própria água através de suas nascentes, através de um comportamento que são as entradas de chuva, tá? As entradas de massas úmidas que vêm do oceano, que são as chuvas recorrentes. Então, assim, a escassez de água existe, né? Está acontecendo, e nós dependemos só da gente, em função da gente produzir a nossa água. Né? A água que a gente bebe, em Friburgo, é produzida pela gente. Então, nada mais do que importante que a gente entenda um comportamento, entenda como nós produzimos as nossas águas aqui em Friburgo, aqui no nosso município, né, no nosso território, para a gente poder potencializar e melhorar essa produção e tudo mais. Eu acho interessante o que o Rafael colocou e gostaria de reforçar ainda mais isso. Né? A capacidade de autodeterminação do município para poder ser sustentável em termos de água. Né? Isso é importantíssimo. Nós estamos a mais de 150 quilômetros de distância do Rio Paraíba. O Rio Paraíba não tem água boa e, além do que, economicamente seria praticamente inviável bombearmos essa água do Rio Paraíba. Né?
E nós temos, pode parecer, esse exercício pode parecer um tanto quanto esdrúxulo, mas se a gente olhar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro não é autossuficiente em produção de água. Ela importa a água para uma transposição de bacias feita em 1902 pelo governo canadense, que também fez na cidade de São Paulo. Só para o público entender, uma transposição de bacia seria? Um canal igual o desvio de água do Rio São Francisco que está sendo feito no Nordeste. Então, é tirar a água de uma bacia, no caso do Rio São Francisco, para levar para uma região do semiárido do Nordeste. Aqui no Rio de Janeiro foi tirado a água da bacia do Rio Piraí, que é o tributário do Paraíba, construindo-se um túnel de 20 quilômetros em 1902 e foi desviado para abastecer uma parte do Rio de Janeiro. Em 1946, 50, foi construída uma outra parte, onde se pegou a água do Paraíba, se fez ela subir a bacia do Rio Paraíba para abastecer o Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro tem crescimento vegetativo, a cidade do Rio de Janeiro tem crescimento vegetativo e não tem fonte suplementar de água. Então, São Paulo hoje não saiu do volume morto e está tentando se equilibrar num patamar do volume morto. É informação que a gente nem sabia que existia no passado recente. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem volume morto fora do estado do Rio, está no estado de São Paulo. São Paulo tem a primazia de buscar água para a cidade de São Paulo. Então, nós temos um conflito se avizinhando de bastante envergadura. Aqui na região serrana, nós não temos opção de buscar água do mar, dessalinizar e trazer para Friburgo. Nós não temos a opção de buscar água do Rio Paraíba e trazer para Nova Friburgo. Não tem água de qualidade, não tem água para esse volume todo e a gente precisa se determinar. Nós temos municípios vizinhos que já vinham apresentando no tempo esse problema de escassez de água. E isso tem impactado principalmente na agricultura, mas também tem impactado na indústria, tem impactado na sociedade civil e isso vai gerar um processo de empobrecimento que não é o que a gente gostaria que acontecesse aqui em Friburgo. Mas para que isso não aconteça, a gente precisa olhar para essas cidades não como sendo um exercício de pessimismo, mas olhar para essas cidades e olhar para esses estudos de caso, entender o que está acontecendo e, dentro do possível, oferecer uma proposta de equacionamento das situações onde a gente não incorra nos mesmos erros que aconteceram no passado e por conta de abundância de água e a gente não teve a cultura de olhar de uma forma mais estratégica. Então, como ainda há possibilidade de fazer essas intervenções, na revisão do plano diretor nós estamos trabalhando isso de forma mais objetiva. E mais uma pergunta assim, que eu gostaria de saber. A gente até havia conversado antes do programa, mas para o público saber, qual a nossa fonte principal de água em Friburgo? Porque a gente tem muita nascente, coisa que na região dos lagos não possui. Mas em Nova Friburgo, assim, tem-se a ideia que a gente tem muita água pela quantidade de nascentes, pelos rios e tudo mais. Mas o que abastece Nova Friburgo? Na verdade, como eu disse agora há pouco, né, existe um comportamento, tá, que a gente chama até de bacias aéreas, tá? Na verdade, a água que vem, que abastece o nosso território, ela vem das chuvas, tá? São as chuvas que chegam no nosso território, principalmente as chuvas orográficas, são as chuvas que acontecem a todo momento no nosso município, tá? Então, essas chuvas que geralmente vêm do oceano, né? Elas têm um comportamento vindo do oceano, chegando nas nossas cadeias de montanha. A partir do momento que elas conseguem adentrar o nosso município,